Lá, está iniciando a gravação desta aula. Esta aula começou a ser gravada a partir de agora. Primeiramente, bom dia para todos. Esta é a nossa aula de educação religiosa, de ensino religioso. Essa aula é destinada aos alunos do 6º ano B. Hoje nós vamos estar falando sobre o assunto chamado inteligência emocional. Então, essa aula, ela diz respeito ao nosso íntimo, né? Ou seja, a nossa inteligência, porque todos nós pensamos que inteligência, ela só existe a inteligência matemática. As pessoas pensam que a inteligência, ela é uma única. Só quem sabe fazer matemática muito bem é que tem inteligência matemática, mas não é verdade isso. Nós temos várias inteligências. E ser inteligente emocionalmente é uma das inteligências. É não perder a paciência com qualquer coisa, é saber administrar os nossos problemas, você ter foco, ter ação, ter um emocional controlado, não perder a paciência com qualquer motivo. E isso eu vou estar explicando nesta aula de hoje, certo? Esta aula de ensino religioso. Na última aula, eu passei para vocês uma atividade. Essa atividade era uma atividade para vocês fazerem um acróstico sobre a palavra cidadania, certo? Vocês depois vão estar tirando foto da página do caderno e vai estar colocando para mim lá no Instagram, no direct do Instagram, para eu poder corrigir, tá certo? Então, todo mundo tem o endereço do direct do Instagram, @enilcecorreia. Você entra lá, você tira a fotinha da atividade que você fez e você posta lá no direct para eu poder ver. E quem não puder, na próxima aula eu vou estar disponibilizando uma ferramenta na plataforma SESI Senai para você poder colocar essas imagens aí também para eu poder corrigir a sua tarefa, tá certo? Porque tudo que a gente venha fazer daqui para frente vale nota para o 2º bimestre, tá bom? Então, meus queridos, nesse exato momento, quem já chegou aí, né, que chegou, nós já estamos com 23 alunos, então, a partir deste momento, eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam ver a aula de hoje. E vou começar a explicar, tá certo? Então, vamos lá, rapidinho. Peguem o caderninho, coloquem o caderno do lado, pegam um lápis ou uma caneta, certo? Porque teremos algumas coisas que vocês necessitarão copiar. Então, para você poder copiar direito, para poder... Tem que estar com tudo em mãos, né? Então, nesse meio tempo aí que eu vou compartilhar a tela, pegue seu caderninho, pegue seu lápis ou sua caneta e vamos começar, por favor. Tá certo? Meu primeiramente, bom dia para todos os meninos que chegaram agora, certo? Eu já havia cumprimentado, mas vou cumprimentar novamente. Primeiramente, bom dia, com muita saúde, muita paz e tranquilidade para todos nós, tá certo? Então, vamos lá, eu vou estar compartilhando a minha tela nesse exato momento com vocês, tá? Então, o que é que nós vamos estar vendo? Nós vamos estar vendo, primeiro, esse slide aqui. Deixa eu pegar na minha área de trabalho. Então, aqui está o primeiro slide que nós vamos estar vendo. Ela se chama inteligência emocional, certo? Então, aqui, pelo esse slide, dá para você ver, né? Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Vamos lá, então. Nesse primeiro slide aqui, sobre inteligência emocional, certo? Primeiro você vai copiar aí no seu caderninho essas palavras, inteligência emocional, que aí eu vou começar a explicar para vocês o que é uma inteligência emocional. As pessoas pensam que inteligência é somente a inteligência da matemática ou a inteligência musical, uma pessoa que dá conta de fazer uma música, certo? Tirar notas musicais sem nunca ter estudado na vida uma partitura. As pessoas pensam que inteligência é só você resolver aqueles cálculos matemáticos imensos no quadro, e aí a pessoa costuma dizer, nossa, mas como você é inteligente? Inteligência
as pessoas pensam que é só aquela pessoa que sabe responder todas as perguntas e memorizar tudo que é importante. Não. Inteligência é muito mais amplo do que isso. Nós temos inteligência emocional, nós temos a inteligência interpessoal, nós temos a inteligência que ela é chamada de inteligência matemática, lógica, nós temos a inteligência também interpessoal, como eu já falei, e temos a inteligência emocional. E, além dessa, nós temos outras que eu também não citei, tá? Que é a inteligência linguística, por exemplo, quem sabe falar muito bem, tá? Então, hoje nós vamos conhecer uma que está muito ligada à questão nossa de aprendizado e também controlar as nossas emoções. Vamos ver o que significa inteligência emocional. Ela é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções de outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Isso que significa inteligência emocional. Eu saber administrar as minhas emoções. Mesmo eu estando com raiva, eu não vou quebrar a casa inteira. Mesmo eu estando com raiva, eu não vou pegar o meu caderno e rasgar ele todo. Ou eu vou xingar uma pessoa todinha. Por quê? Porque eu sei controlar as minhas emoções. Eu sei muito bem que se eu souber controlar as minhas emoções, talvez eu consiga ter uma vida mais saudável. Eu não vou ter um infarto, eu não vou ter um AVC, eu não vou fazer estremecer as minhas amizades, eu não vou danificar as coisas dentro de casa. E com isso eu vou ter uma qualidade de vida melhor, certo? Porque eu saberei controlar as minhas emoções. Isso é muito importante. Todos nós, como essa menininha está aqui, temos momentos na nossa vida. Temos momentos que estamos tristes, temos momentos que estamos alegres, temos momentos que estamos extremamente felizes, certo? Muito contentes, temos momentos que estamos com medo, com terror. Então, isso faz parte da nossa vida. E nós teremos que saber controlar todos esses momentos, porque tudo isso é importante para a nossa vida saudável. Agora, você vai pegar o seu caderninho e vai copiar esse significado do que é inteligência emocional. Vamos lá? Eu vou esperar você copiar um pouquinho isso aqui. Enquanto isso, eu vou estar falando de outras coisas, tá certo? Copia aí o que é inteligência emocional, tá bom? Então, eu vou ditar, porque às vezes você está olhando no seu celular e às vezes está pequenininho. Então, eu vou ditar para você poder copiar melhor, tá certo? Inteligência emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor. Além de compreender as emoções de outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Meninos, não precisa se preocupar. Se você não conseguiu copiar tudo rápido aí, esse slide ele vai estar lá no portal educacional SESI Senai, na nova plataforma que foi disponibilizada para vocês essa semana. Vai estar tudo lá. Inclusive, eu coloquei aquele da semana passada lá, tá? Tem o da semana passada, vai ter esse também, e tem as atividades também da semana passada lá, tá tudo lá. E esse aqui você vai encontrar com atividade também, tá? Mas a atividade eu vou deixar para falar só no final da aula, quando nós tivermos terminado, tá bom? Até então, tem alguma pergunta para fazer para mim? Ou não? Tá tudo ok?
Tem 30 pessoas agora nesse exato momento, tá? A Emanuele falou que tirou print. Pode tirar print. Pode tirar print, pode tirar foto, não tem problema, viu? Vocês podem estar utilizando da melhor maneira que você puder. Não tem necessidade de estar copiando na hora que eu falar. Pode tranquilamente entrar direto, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu aqui entrar novamente aqui na minha área de trabalho, porque eu, sem querer, eu fechei aqui o slide, viu, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar. Nós vamos agora para o segundo slide, tá? Vamos lá para o segundo slide. Olha aqui essa imagem. Isso aqui fala muito sobre a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É você pegar a sua razão, porque o cérebro é a razão, viu? O cérebro é o pensamento lógico, é aquilo que a gente sabe que é o verdadeiro, é o certo, é pensar com a razão, sem emoção. Aí você pegar a emoção, juntar os dois, como se fosse uma matemática. Você pega o seu cérebro, que é a razão, a lógica, junta com a emoção, que é o teu emocional, e isso transforma-se na solução de um problema, viu? Então, olha o que está falando aqui. Quem tem inteligência emocional sabe pensar, sentir e agir de forma inteligente e consciente, sem deixar que as emoções controlem a sua vida e se acumulem de forma a produzir ou criar mais traumas, mais problemas. Quando você sabe agir de uma forma inteligente, você consegue controlar suas emoções. Isso que é inteligência emocional, é saber controlar suas atitudes. A mãe fala, às vezes, alguma coisa que você não gostou ou que você não quer fazer. E naquele momento você grita, você chora, você esperneia, você quer quebrar a casa. Não pode. Quem tem inteligência emocional, ela sabe agir, sabe acatar aquilo que foi falado, sabe controlar a sua emoção, sabe muito bem que você não pode rasgar suas coisas, quebrar suas coisas, jogar as coisas nos outros, partir para briga. Você já imaginou se todos os seres humanos não usassem inteligência emocional? Vamos dar um exemplo aqui do trânsito. Alguém está lá no trânsito e, de repente, acontece de uma pessoa frear bruscamente o carro e o outro que está vindo atrás bater na traseira do carro. Aí o motorista que teve o carro amassado sai do carro e começa a gritar com o outro, mas o outro não teve culpa, porque afinal de contas você que freou bruscamente e ele vinha numa velocidade constante, acabou batendo no seu carro porque ele não conseguiu desviar, mas os dois começam a discutir. E o motorista do carro da frente, como ele não tem inteligência emocional, isso é só um exemplo, ele de repente começa a xingar o cara, a brigar com o cara sem o outro motorista, sem, às vezes, saber o que o outro está pensando ou tentar entrar num acordo pela batida do carro. E os dois começam a discutir, o outro se exalta, pega uma arma e dá um tiro no cara. Primeiro que andar armado é proibido, né? Só quem tem porte de arma ou quem é policial. Mas, de repente, o cara faz isso. Bem, ele não soube agir, ele não soube ter inteligência emocional, ele não foi consciente, ele deixou que as emoções dele controlassem a raiva dele e acabou que ele causou uma tragédia. Muitas vezes poderia os dois ter sentado, conversado, ter discutido e ter chegado a uma conclusão. E o outro ia lá, pagava o conserto do carro, pronto, todo mundo ficava bem, feliz e vivos. Mas muita gente não consegue controlar essas emoções. Então, vamos passar mais uma aqui, certo? Quais são os pilares da inteligência emocional? São esses 5 que estão aqui. Primeiro é a autorresponsabilidade, eu vou explicar cada uma dessas. Segundo é a percepção das emoções. Terceiro é o gerenciamento das emoções, foco, ação.
Então, vamos pegar o nosso caderninho e vamos copiar cada uma dessas palavras que estão aqui agora, tá bom? Vamos lá, todo mundo. Pega o caderno, eu vou ditar, porque tem alguns alunos que estão olhando no celular e tá pequenininho. Então, vamos lá. Os pilares da inteligência emocional. Autorresponsabilidade, percepção das emoções, gerenciamento das emoções, foco, ação. Autorresponsabilidade, percepção das emoções, gerenciamento das emoções, foco e ação. Para quem não conseguiu copiar, pode tirar o print da tela ou você depois entra no portal que está tudo lá explicando, tá bom? Eu vou estar passando essa tela aqui, viu, meninos? Não preocupem, porque vai estar lá. E até nesse exato momento, vocês têm alguma pergunta? Estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu vou estar explicando isso aqui direitinho e você vai estar entendendo todinho, tá? Estou aqui agora olhando aqui, tá certo? Isso, tirou print. Isso, onde você estava, Paulo Schaffer? Tem que estar aqui prestando atenção na aula. Então, vamos lá, meninos. Vamos olhar aí. Tirou print da tela, tem 35 alunos nesse exato momento. Vamos lá, meninos. Eu vou estar agora voltando novamente na tela que nós estávamos. Os pilares da inteligência emocional. Vamos lá, primeiro. Autorresponsabilidade. A palavra auto, ela já fala, né? É nós temos responsabilidade com nós mesmos. É nós sabemos assumir a nossa responsabilidade em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Seja sucesso, fracasso, erro, acerto. Vou dar um exemplo. Ah, eu tirei nota baixa na prova. Culpa é da professora. Não, às vezes não é. Às vezes é culpa minha, porque às vezes eu em vez de ter estudado para a prova, eu estava brincando, eu saí, fui visitar alguns amigos, fiquei fazendo outras coisas que não era a minha tarefa, eu não estudei para a prova um dia anterior, então alguma coisa eu devo ter feito, porque a culpa não foi somente da professora, certo? Às vezes a professora não tem nada a ver com essa nota baixa sua, porque ela deu aula direitinho, você que durante a aula muitas vezes não estava prestando atenção. Então, mas eu tenho que ter responsabilidade, porque a minha nota, ela é reflexo daquilo que eu fiz. Se eu não fiz, eu não tenho nota. Mas existem outras coisas também no nosso dia a dia, como, por exemplo, a mãe tem uma jarra de suco muito bonita que ela ganhou da sua avó. Aí você pega a jarra de suco, sem querer lá, brincando, muitas vezes derrubou a jarra de suco e quebrou ela todinha. Aí, na hora que a mãe chega, né, do serviço, ela pergunta: quem foi que quebrou minha jarra? Eu não fui, eu não sei quem foi que fez isso, deve ter sido meu irmão mais novo, coloca a culpa no outro. Aí é que está, você tem que ter responsabilidade sobre as coisas que você faz. Se você fez, você tem que assumir. Não, fui eu que fiz, mãe. Fui eu que quebrei, foi sem querer. Eu, de repente, fui mexer com outra coisa, fui tirar uma vasilha do armário e esbarrou na sua jarra e caiu. Então, a gente tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade também não é só das coisas ruins, é das coisas boas também. Você tirou uma nota boa na prova, teve uma nota boa no boletim, você saber, olha, eu tirei essa nota boa na prova, eu tirei uma nota boa no boletim, porque isso aí é o reflexo de tudo aquilo que eu fiz durante esse bimestre. Eu estudei com vontade mesmo. Eu fiz todas as minhas tarefas. Na quarentena, em vez de eu ficar assistindo a aula deitado na cama, debaixo das cobertas, eu pus meu uniforme, sentei em frente da mesa, tive responsabilidade, anotei tudo, e agora o meu sucesso ele é reflexo disso tudo que eu fiz.
Isso é autorresponsabilidade. É a capacidade de assumir responsabilidade por todas as coisas que acontecem na vida, seja um sucesso, fracasso, erro ou acerto. Olha aí a cabeça do homem com um monte de coisa, né? Quer brincar, quer trabalhar, quer namorar, quer pensar, quer solucionar os problemas, tudo de uma vez. E a gente não consegue resolver todas as coisas de uma vez. Cada coisa tem que ser resolvida no seu tempo. Você não pode resolver as coisas tudo de qualquer maneira e a hora que você quer também. Eu quero resolver agora. Não, às vezes o agora não dá para você resolver. Você pode resolver isso aos poucos, no seu devido tempo. Então, o que é a percepção das emoções? É reconhecer as emoções humanas, tanto as próprias quanto as das pessoas ao redor, identificando a mensagem que traz. É reconhecer a hora que você está com raiva, é a hora que você está triste, a hora que você está alegre, mas não é só você, não, é das outras pessoas também. É ver que muitas vezes a mamãe, ou o papai, ou alguém da sua família está chateado. Você não vai lá cutucar ele tá chateado. Às vezes alguém está triste, você não vai lá ficar trazendo mais problema para ele. Às vezes a pessoa está muito feliz, alegre, satisfeita, aí você traz um problema daquele imenso, né? Aí a pessoa fica triste. É perceber, identificar as emoções que as pessoas têm, certo? Isso a gente mostra muito no nosso rosto. Tem vezes que você, pelo rosto, já demonstra que você está com alguma emoção. Pelo rosto dá para a gente ver se a pessoa está feliz. Pelo rosto dá para ver se a pessoa tá triste, está chateado, está com nojo. Até aí todo mundo está entendendo? Até aí todo mundo está entendendo ou tem dúvida? Não, tem professora. Dúvida? Oi, pode Não. perguntar. Entendendo. Então tá certo. Então, se está todo mundo, por enquanto, entendendo, então eu vou continuar, tá bom? Então vamos lá, continuando. Onde a gente estava vendo. É perceber as emoções que a gente tem. Essa é a segunda pilar da inteligência emocional. Agora, gerenciar as emoções. O que é isso? Certo? A partir do momento que você se conscientiza da emoção que você tá, certo? Aí você tá aprendendo a gerenciar essa emoção. Você sabe, nossa, mas eu tô com raiva. Eu tô com muita raiva, certo? Mas eu tenho que me acalmar. Você já está começando a gerenciar suas emoções, viu? Eu estou muito feliz. Eu vou ficar dando gargalhada lá na sala de aula. A professora de matemática está ensinando uma coisa importante, mas eu estou tão feliz que eu vou ficar gargalhando. Você não pode fazer isso. Você tem que aprender a gerenciar suas emoções. Você tem que deixar a gargalhada na hora do recreio. Então, naquele momento, você tem que maneirar e deixar a professora dar aula, porque senão você atrapalha. Quando você se conscientiza disso, que você não pode fazer determinadas coisas, você já está gerenciando as suas emoções. Tô muito triste demais da conta, vou me trancar dentro do quarto, vou passar o dia inteiro trancado. Isso não está certo. Certo? Isso não está correto. Então, eu não tenho necessidade nenhuma de me trancar dentro de casa, dentro do quarto, porque eu estou triste. Viu? Não tem. Se eu aprendo a conviver com a minha tristeza sem precisar de usar isso, eu já estou gerenciando as minhas emoções. Eu estou com raiva, vou quebrar a casa inteira. Você não pode. Porque quando eu fico com raiva, mas eu sei que eu não posso agir dessa maneira, quebrando as coisas, eu já estou gerenciando as minhas emoções. Eu estou sabendo que eu estou usando a minha inteligência emocional. Isso é muito importante para a gente. É saber gerenciar as emoções, tá? Vamos lá, continuando. Por isso que você está vendo aqui o cérebro com a mão dada ao coração. O cérebro é a razão, o coração é a emoção. E os dois estão de mãos dadas aqui, ó, zen. Um e o outro está aqui, ó, tentando equilibrar. Estão os dois equilibrados. Desliga o microfone que está gravando.
foco. O que é foco? Vocês sabem que foco tem muito a ver com a imagem nítida que nós estamos vendo as coisas. Eu vou dar o exemplo de um celular. Quando você vai tirar uma fotografia, a primeira coisa que você tem que ver é o foco, né? Você pega aquele celular e você coloca na frente daquela imagem que você quer tirar foto e você olha se ela está embaçada. Se ela está embaçada, você tenta ajustar o foco, afasta mais um pouquinho, ou chega mais perto, ou ajeita a câmera, até a imagem sair bonita. Não é assim? A mesma coisa na nossa vida. Nós temos que ter foco, a gente tem que ter um objetivo, uma determinação. Se a professora de história passou uma tarefa, então eu tenho que ter foco. Bora lá fazer? Então faz a tarefa. Se você, por acaso, a mãe te determinou alguns trabalhos em casa, chegou lá para o menino, né? Por exemplo, para o Alejandro, eu estou dando um exemplo, né? Não existe nem Alejandro na nossa turma. Para o Alejandro fazer uma tarefa lá. E um monte de tarefa. O Alejandro vai tirar a roupa do varal, o Alejandro vai guardar as camisetas dele na gaveta, o Alejandro, quando terminar isso, vai pegar as tarefas dele de português e vai fazer, e depois disso tudo vai pôr água e ração para o cachorro. Ela deu as tarefas dele. Então, o Alejandro, ele não tem foco, ele não tem força de vontade. Aí o Alejandro, em vez de fazer aquilo que a mãe falou, vai brincar de videogame. Passou a tarde inteirinha brincando de videogame, a mãe já está quase chegando do serviço e o Alejandro não tirou a roupa do varal. Nesse meio tempo choveu e as roupas tudo molhou. O cachorro ficou com sede o dia inteiro. A tarefa de história e de português ele não fez. Ele não dobrou as roupas dele, colocou na gaveta, ficou tudo aí. Aí a hora a mãe chega do trabalho 6 horas, encontra tudo sem fazer. Qual é a reação da mãe? A mãe vai brigar, a mãe vai sentar com ele, vai falar: uai, meu filho, você não tem foco? Eu não te falei para você fazer? Eu não te dei umas tarefas bem simples para você fazer? Por que você não fez? Você tem que ter foco, você tem que ter resultado, viu? Deixa eu voltar aqui que eu quero ver quem é que está com o microfone falando, porque está atrapalhando a aula, viu? Está bocejando aí durante a aula. Deixa eu ver quem é, viu? Então, por favor, coloque o mudo no seu microfone aí e só ative ele para perguntar, por favor, viu? Então, vamos lá, meninos, continuando. A questão do foco. Você tem que ter foco naquilo que você está fazendo, para você ter resultado. Isso é um aspecto positivo de quem tem inteligência emocional. Ação, viu? Igual a gente fala quando vai filmar um filme, né? Câmera, ação. E o que é a ação? Ação é o enfrentamento do medo, da tristeza, da raiva. E quando a gente enfrenta o medo, a tristeza e a raiva, a gente encontra soluções para os nossos problemas. A gente encontra alegria, a gente encontra o amor, a gente gera resultado, a gente se concretiza os nossos sonhos. A partir do momento que você age, você tem que agir. Se você não agir, você não consegue solucionar os seus problemas. Você tem que agir de alguma maneira. Aí eu tirei nota boa na prova. Continue estudando, porque essa é a ação para você continuar a tirar nota boa e passar de ano, viu? Essa é a sua ação. Eu tirei nota ruim no boletim, professora, fiquei com nota baixa. Qual é que é a tua ação? Estudar, se esforçar mais um pouquinho, largar de ficar brincando no videogame e tratar de fazer suas coisas com mais rapidez. Isso é ação. Nós temos que enfrentar as coisas de peito aberto. Vamos lá fazer. Tem que fazer? Tem que enfrentar? Então vamos fazer. A mãe mandou fazer determinadas coisas? Faça suas coisas. O pai mandou você ajudar ele em algum serviço? Vai lá fazer logo para você ficar tranquilo mais tarde, para você ver a alegria nos olhos da sua família, nos seus olhos, você poder demonstrar que você está contente, feliz. Isso é ação. Então, nós temos que enfrentar os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas raivas. E quando você faz isso, você está gerando inteligência emocional. Você é uma pessoa
que tem inteligência emocional. Mas de onde surgiu essa tal de inteligência emocional? A pessoa pensou lá e tirou essas ideias da cabeça dele? Não. Tem um histórico, certo? Quem a primeira vez tocou nesse assunto de inteligência emocional foi um homem chamado Charles Darwin, lá no século XIX. Mas em 1990, um homem chamado Peter Soloway John Mayer, ele publicou um artigo tão incrível que impactou o mundo. Ele definiu que inteligência emocional como a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilar ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros, viu? Então, meninos, olha o tanto que é importante nós termos inteligência emocional, porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela é uma pessoa muito inteligente, viu? Porque inteligência só não é saber matemática, português, história e geografia. Inteligência também é você saber dominar as suas emoções e os seus sentimentos. É você saber que você tem que usar os seus sentimentos ruins de uma forma a fazer com que eles se tornem bons. E você se tornar uma pessoa boa a cada dia. A cada dia que passa, você tem que se tornar um pouquinho melhor do que você foi ontem. Isso é que significa inteligência emocional, certo? E isso é extremamente importante para a nossa vida, porque a partir desse momento que você sabe dominar os teus sentimentos, sabe dominar as tuas emoções, certo? Você não explode em raiva a qualquer momento, você não explode por qualquer problema. Tá triste aí aumenta mais a tristeza porque você não sabe se controlar emocionalmente. Quando você aprende a controlar esses sentimentos, você aprende a ter inteligência emocional, certo? Ah, mas eu quero aquele videogame de qualquer jeito. Eu vou gritar, eu vou espernear, vou me jogar no chão. Isso não é inteligência emocional. Você tem que saber a hora certa, o momento certo, o dia certo, para você poder pedir isso. Você não sabe como é que está, às vezes, a situação da sua família, financeiramente, como é que você pode estar pedindo uma coisa sem ter condição. Muitas vezes, você pede e não tem condição de dar aquilo no momento que você está pedindo. Então, você tem que aprender a ter emoção, inteligência emocional, de saber esperar o momento certo, a hora certa, o dia certo, viu? Então, nós temos que saber fazer essa leitura, e isso é inteligência emocional. Agora, meninos, presta atenção. Nós temos uma atividade, certo? Essa atividade que você está vendo aqui na tela, ela vai estar lá no portal educacional SESI Senai. Eu já coloquei ela lá. Ela vai estar disponível para você a partir de 11 horas da manhã. Então, ela fala aqui sobre os 5 pilares da inteligência emocional, certo? Ela fala o que é inteligência emocional e aqui embaixo tem as atividades que você vai fazer no caderno. Todas essas aqui, a número 1, a número 2, a número 3, são perguntas que estão aqui no texto. Esta 4, viu? Olha o que ela está dizendo. Através de desenho de emotions, em uma folha de papel, demonstre emoções. Exemplo, raiva, tristeza, fome, alegria, nojo, satisfação. Você vai pegar esses emotionzinhos aqui, eu coloquei só exemplo aqui, mas você vai pegar os emotions que existem mesmo, tá? Você vai desenhar no seu caderno o emotion de raiva, o emotion de tristeza, de fome, de alegria, de nojo, de satisfação. Todas as tarefas que você está vendo aqui, você vai colocar elas no seu caderno, tá bom? Professora, precisa imprimir? Não, não tem necessidade de imprimir. Você pode pegar essa tarefa que está aí e copiar só as questões que estão aqui embaixo. Você copia, responde, aí copia outra, responde, até você colocar elas todas.
Ou você pode copiar tudo e responder tudo embaixo. Fica a critério de vocês o que fica melhor. Esses desenhos aqui eu não quero que faça pequenininho, não. Faça grande, para a gente poder saber. Escreva em cima. Se é o emoji de raiva, aí você escreve lá o emoji de raiva. Raiva, e desenha ele. Tristeza, desenha o emoji de tristeza. Escreve ele lá em cima, o que que ele é, certo? Pinta ele, bem bonito, colore. Depois você vai tirar foto e vai colocar lá no Instagram para eu poder ver. E vai marcar @SESI, Escola SESI Jaiara, entendeu? Marca lá para poder aparecer nos stories do SESI, para todo mundo ver que você está fazendo as suas tarefas, porque a gente precisa marcar ponto de presença de vocês e também das atividades que vocês estão fazendo, tá bom? Gostaria de perguntar para o 6º ano se tem alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Hein, meninos? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Professor, eu tenho uma dúvida. Quem é que está perguntando? Paulo Chapa. Pode perguntar. Segundo o que eu penso na minha cabeça, os emotions para fazer e depois enviar para você pelo Instagram, por causa que meu pai não deixa eu usar Instagram. Eu vou abrir, como eu falei antes, talvez você não estava aqui ainda, mas eu vou abrir uma parte lá no portal para que você possa tirar a foto e colocar lá no portal, viu? Lá no SESI Educacional, viu? Eu só falei para aqueles que têm condição de fazer isso. Os que não tiverem condição... Eu tenho uma pergunta também. Pode falar. Os emotions pode fazer no computador e depois passar para o caderno? Não, você vai desenhar ele. É muito fácil. Pega uma xícara, pega um copo, se você não tiver um outro material, transferidor redondo, você pega a beirada de um copo, de uma xícara, coloca em cima do papel e faz o círculo. Xícara é o que não falta aqui. Ok. Aí você vai lá, desenha e pinta, tá certo? Existem muitas maneiras da gente fazer direitinho. Pega uma xícara, pega um pires, né? Um pratinho pequeno, vai lá, faz, e depois você pinta e faz os emotions para colocar no caderno. E não esquece de colocar lá em cima o nome do que representa cada um desses emotions, porque está falando do quê? Inteligência emocional. Toda vez que a gente está digitando lá no WhatsApp, que você não quer escrever palavra, geralmente você não usa um emotion, você não coloca lá, por exemplo, tá com raiva, você não coloca lá o símbolo da raiva, o emotion da raiva, tá rindo, você não quer colocar kkkk, você não vai lá e não coloca o emotion daquele personagemzinho que tá rindo à toa, com a bocona bem larga. Pois então, é isso que eu quero que vocês façam nessa atividade. Essa é a número 4, mas tem que responder a 1, a 2 e a 3, tá certo? Tem mais algum aluno que quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, que não entendeu? Não? Então tá certo. Meus queridos, nós vamos dar esta aula por encerrada nesse exato momento, tá certo? Eu vou parar a gravação e esta aula vai estar presente lá no portal. Daqui a pouco eu vou subir ela para o YouTube e vou colocar ela, o link lá no portal. Não esqueça de clicar em cada quadradinho daquele lá no portal para ver todas as suas tarefas, porque isso vai determinar o teu progresso dentro da plataforma, viu? Uma outra coisa também importante, viu, meninos? Para vocês não esquecerem, veja os vídeos que eu coloquei lá, todos os vídeos. E toda vez que você vê, clica naquele quadradinho do lado, porque isso vai marcar como tarefa feita para mim. Porque aí eu vou saber se você está fazendo ou não sua tarefa. Então, você tem que clicar no quadradinho que está lá na plataforma, certo? É importante isso aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, Jesus abençoe cada um de uma maneira especial, a família de vocês, tenham saúde, paz, tranquilidade, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Adeus!